Hoje no Saúde e Fé vamos falar sobre o tártaro, minha gente, isso mesmo, o tártaro. Dentre os problemas que acometem a boca, o tártaro costuma ser considerado inofensivo, porém, quando não tratado corretamente, pode transformar a boca num ambiente propício a doenças como halitose, cárie, gengivite e periodontite. Então, para conversar um pouco com a gente sobre esse tema, esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber, ela que já esteve aqui, a nossa queridíssima dentista, a doutora Daniela Iano. Doutora Daniela, bem-vinda, bom dia! Bom dia! Deus abençoe, Muito que obrigada. maravilha! Hoje, verde e novamente. branco, olha, tá bonita, doutora, parabéns, hein? Muito Obrigada. obrigado, viu? Hoje, então, o tártaro é muito comum, doutora? Tártaro, acho que todo mundo tem. Todo mundo tem, Nem né? que seja um pouquinho, mas ou já teve ou tem um pouquinho, com certeza. Isso traz consequências sérias. Sérias, muito Vamos conversar um sérias. pouquinho sobre isso? Vamos. Doutora, por favor, sente-se. Gente, a doutora Daniela já está aqui. O assunto de hoje, tártaro. A palavra tártaro, doutora, por que foi batizada com esse nome, doutora? É o nome de alguma bactéria? doutora? O tártaro, ele é o quê? Ele é uma, vamos falar num português assim, que acho que fica mais fácil Por para todo mundo favor, né? entender. Claro, né? né? Então, o tártaro, ele é uma pedra de sujeira. Uma pedra de É sujeira. uma pedra de sujeira, tá? Tá. Então, imagina que, às vezes, a gente come todos os dias e nem sempre a gente consegue higienizar corretamente, então pode ficar um pouquinho de resíduo alimentar ali. Esse resíduo alimentar, em contato com as bactérias da boca, a nossa boca, ela tem muitas bactérias. Do bem e do mal. Exatamente. Então, aí quando essas bactérias encontram esse restinho de comida, e aí junto com os sais minerais da saliva, isso forma o que a gente chama da placa bacteriana, que é a placa, ela é mais como se fosse uma laminha de sujeira. Vai grudando, vai acumulando aí, doutora. Isso. Aí se junta de 1 dia, 2 dias, 3 dias, o que vai acontecer? Essa laminha vai endurecendo e aí forma o tártaro. Tá? Doutora, enxaguar a boca, tomar água, passar a língua nos dentes, isso não sai. Não, ou seja, não retira o tártaro. Não. A partir do momento que formou o tártaro, não. É um né? cimentinho que está ali, doutora. Isso. Né? Então, a partir do momento que eu já tenho a pedra, não adianta escovar, não adianta passar fio, porque aí é só o dentista que vai conseguir remover. Entendi. O que a gente pode fazer em casa é minimizar o acúmulo de tártaro, certo? Entendi. Por isso, gente, que é sempre muito importante a gente fazer as consultas periódicas no consultório, porque por mais que a gente se esforce, tem sempre um cantinho ou outro que a gente não consegue limpar 100% em casa. O que acontece? Ok, se juntou ali no dente aquela crosta, aquela camada, aquela placa, e já diz a placa bacteriana, portanto, é um acúmulo de bactérias que estão ali. Sim. O que vai conduzindo? Vai corroendo o dente, vai gerando cáries? O que acontece? Então, vamos lá. Vamos lá, doutor. Eu vou Dá uma pegar aula aqui que pra acho que nós aí. fica mais fácil, ó. Uma das regiões que mais junta tártaro é aqui, gente, ó. Vamos ver se dá pra Mostra ver. aí, doutora. Essa região aqui, ó, Aqui. atrás dos dentes inferiores, é a região que mais forma. Por quê? Porque aqui embaixo da língua a gente tem uma glândula salivar. Tá. Então, se você não limpa direito aqui e essa glândula fica liberando saliva o tempo inteiro, o que vai acontecer? cimentinho ali, parece. Vai endurecer essa região. Entendi. Outra região que é muito comum, gente, é aqui, ó, a camada interna, né, a face interna dos dentes inferiores e na arcada superior aqui atrás. Por quê? Às vezes, quando a gente pega a escova, passa muito rápido aqui, não sei se dá pra ver lá, a gente passa muito rápido e esquece de limpar esse cantinho. Ou a gente usa uma escova muito grande que não cabe aqui entre a bochecha e o dente, porque você tem que imaginar que aqui eu tenho a bochecha. Então, às vezes entra a escova lá, mas se eu uso uma escova grandona, ela não alcança o último Faz o dente. movimento correto aí da escovação, doutora. Eu vi Ó, que a senhora fez um Eu movimento. gosto, vamos fazer assim que Como vai é ficar mais fácil. Isso ó. aí, doutora, por favor. Ali. Eu gosto muito de fazer assim. A gente Assim, coloca lá. a escova A senhora tá se vendo 45 na tela, lá no graus. telão, aí, ó. Dá pra ver ali, ó. Aí. 45 graus, para que essas cerdas entrem na gengiva. Ok. Tá bom? A partir do momento que ela entrou, a gente vai fazer movimento de bolinha, ó. Tá. Assim. Tá? Então, a gente vai fazer 5 bolinhas por dente. Tá. Tá? Então, ó, entra inclinado, aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Pula pro dente da frente. Tá. Entra. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai fazendo isso. Eu sempre falo que é importante a gente montar uma sequência. Então, se eu vou começar a escovar o dente em cima, a gente pode fazer assim, eu vou do último dente, aqui, venho fazendo bolinha, 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 e vou até o último dente do outro lado.
E aí? Aí eu vou por dentro. Tá. Então, eu vim por fora, volto por dentro. Por dentro é mais difícil de fazer a bolinha. Então, eu sempre falo assim, ó, faz uma vassourinha. Se você fizer a vassourinha 5 vezes em cada dente, aqui na frente você vai fazer assim, a vassourinha, certo? Essa vassourinha não pode também ser pro lado de fora? Pode também essa vassourinha? Pode. Você pode. É que assim, eu acho que o movimento da bolinha por fora é mais fácil. Tá. Ah, mas eu quero fazer a vassourinha. Pode? Pode também. Isso. Então, ou a vassourinha ou a bolinha, tanto faz. Tá. Mas o importante é a gente ter a sequência. Então, ó, eu comecei do último dente de um lado, vou até o último dente do outro lado, face externa. Aí a gente vem pela face interna. Porque geralmente a gente 2, 3 passadas e acha que já escovou, né? Então, a gente vai, volta, mas faltou um lugar. Aonde a gente mastiga. Aí a gente vai fazer o trenzinho. Tá. Entendeu? Passar o escovão. Isso. Então, eu fiz o lado de fora, fiz o lado de dentro e fiz a parte da mastigação. Portanto, tem que demorar um pouquinho na escovação, não é 30 segundos? Não. Então, uma escovação completa, eu costumo dizer, mais ou menos uns 5 minutinhos. Tá. Entre passar o fio dental, fazer a escovação correta na arcada superior e inferior, é mais ou menos o tempo que a gente leva. A sequência, eu primeiro escovo, passo o fio dental e depois o enxaguante ou não tem sequência? Ó, o importante é a gente tirar a sujeira. Tá. Eu particularmente gosto que passe o fio dental primeiro. Por quê? O fio dental, ele vai tirar a sujeira que tá aqui, ó, entre os dentes. Se eu tô tirando uma sujeira que tá lá dentro e tô trazendo pra fora, você concorda que se eu já tiver limpo a superfície de fora limpa, eu tô trazendo uma sujeira, eu sujei de novo ali fora? Exato. Então, eu gosto de passar o fio e depois eu venho com a escovação. Tá? E por último, o enxaguante. Né? Ó, o enxaguante bucal, a gente chama ele de... Ela falou ó e lá vem. Eu chamo o enxaguante bucal de perfume de boca. Tá? Ele é de extrema importância? Não. Tá. Aliás, nem a pasta de dente, ela é de extrema importância. O importante mesmo para a gente ter uma higiene bucal adequada é a escovação mecânica, a remoção mecânica da placa. A pasta, então, para dar aquele gostinho, aquele cheirinho, aquele... Isso. A pasta de dente surgiu para tornar a escovação mais agradável. Okay. Porém, foram sendo introduzidos elementos que tornaram essa pasta com outras finalidades. Sabor de menta, dá aquele gostinho. Isso, aí são os sabores. Agora, por exemplo, existe uma pergunta muito comum no consultório. Eu uso pasta com flúor ou sem flúor? Né? Eu gosto sempre de recomendar a pasta com flúor. Por quê? Porque o flúor, ele em contato com o dente, ele forma uma camada que a gente chama de fluorapatita. E essa camada, ela é como se fosse um escudo. Então, ela deixa o seu dente mais forte às resistências dos ácidos, das bactérias e dos alimentos também, tá bom? Então, se o flúor fizesse mal, a gente não ia ter flúor na água mineral, a gente não ia ter flúor na água da torneira. Então, assim, o flúor, gente, a diferença entre o veneno e um medicamento é o quê? É a dose. Okay. Então, se eu tenho a quantidade ideal, usada da maneira correta, não vai fazer mal. Não é tóxico, vai te ajudar. Tá? Doutora, a senhora tem, eu já vou mostrar algumas fotos, mas assim, aproveitar antes de levantar, essas outras imagens aqui do dente, o que a senhora gostaria de ilustrar com essas outras imagens aqui, doutora? Olha, aqui é mais para a gente entender como que é o dente, né? Então, o dente, ele é formado por 3 camadas. Dá para ver ali? Então, a camada interna é a camada úmida do dente, que é o nervo, tá bom? Em volta... A parte viva aí. Isso. Em volta do nervo, a gente vai ter a dentina, tá? Que é a camada semi-úmida e semidura, vamos dizer assim. E por fora eu vou ter o esmalte. O esmalte é a proteção do dente. Na coroa, que é a parte do dente que fica para fora da gengiva, eu tenho esmalte. Na raiz, eu não tenho esmalte. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem um acúmulo de tártaro muito grande, inflamou a gengiva estava aqui, inflamou essa gengiva e ela desceu, o que vai acontecer? A raiz do dente vai ficar exposta. Só que a raiz do dente não tem esmalte. Portanto, então, sensibilidade... ela é bingo. Nossa. Entendeu? Vamos mostrar algumas fotos, doutora, assim, para a gente ilustrar para quem está em casa, assim, a formação do tártaro, que é o tema de hoje. Doutora, por favor. Vamos lá. Saúde e fé. Aqui tem que ter foto, doutora. Imagens. Não é? Assim. A aula é sua, doutora. Então, vamos lá. Ó. Aqui é uma boca que ela é saudável. Tá. Então, a gente tem o dente, coroa, raiz. Essa raiz, ela tá presa ao osso por ligamentos, que são vários elastiquinhos que estão segurando o dente ao osso. E em cima do osso, a gente tem a gengiva. Essa gengiva, numa boca saudável, ela descola 1 milímetro.
tá? Por isso é importante passar o fio dental. Porque a escova, por mais que eu me esforce, nem sempre ela consegue entrar nesse meio para tirar a sujeira. Então, uma boca saudável, 1 milímetro a gengiva de escola, aproximadamente. Tá bom? A gente vai passar o fio aqui, né? Isso, por isso que o fio não é só entra e sai. Ele tem que entrar e tem que fazer aquele movimento assim, ó, como se fosse engraxar o dente. Então, eu não vou usar o fio porque quando eu uso, sangra. Se sangra é porque alguma coisa já está ali. Isso, se sangra é porque está inflamado. Se está inflamado é porque tem sujeira. Sujeira, né? Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Aí eu não consegui limpar direito. O que começa a acontecer? Olha só, forma um colarzinho de sujeira. Esse colarzinho de sujeira, ele vai irritar a gengiva. Então, a gengiva começa a ficar gordinha, Muda vermelha, isso, arroxeada. E isso chama gengivite. Gengivite, às vezes sangra, às vezes não sangra. Às vezes coça, às vezes dói. E às vezes não tem nada. Tá bom? E aí você vai escovar. Só que aí, nesse momento, quando eu faço a escovação, quando eu faço o fio, você vai começar a perceber, eu escovei e sangrou um pouquinho, depois voltou ao normal. Aí parei de escovar, aí a pessoa geralmente fala assim, parei de passar a escova ali porque estava sangrando, parei de passar o fio dental ali porque estava sangrando. Contrário, tá, gente? Se está sangrando, é ali que a gente tem que passar mais. Exato. Né? Tá bom? Aí, não fui no consultório nessa fase. Esse tártaro continuou crescendo. E aí ele começa a invadir aonde? Ele vai invadir dentro da gengiva. Entendi, vai perfurando. Isso, só que o que tinha dentro da gengiva? Os ligamentos que seguravam o osso. Essa pedra de sujeira, quando ela entra em contato com o ligamento rompe. Entendi. Se o ligamento rompe, esse osso que estava preso ao dente pelo ligamento, ele entende que não precisa ficar mais lá. O que vai acontecer? Esse osso começa a descer. Uma retração. Isso. E aí essa gengiva começa a ficar o quê? Mais descolada. Então, imagina uma bolsinha de sujeira. Essa gengiva descolava 1 milímetro. Entrava comida? Entrava. Agora, e se essa bolsinha descolar 4, 5 milímetros? Nossa. Entra mais comida? Muito mais comida. Muito mais acúmulo. Agora, é fácil de limpar 4, 5 milímetros dentro da gengiva? Não é. Então, aqui a partir do momento que eu começo a ter essa perda óssea, a doença muda de gengivite para periodontite. Então, periodontite, é quando... Você começa a ter a perda óssea. A inflamação já está no osso. Osso não dói. Esse é o maior problema da doença periodontal. A periodontite também é chamada de doença periodontal, tá? Então, muitas vezes, quando o paciente chega no consultório, quando tem sintomas, a doença já está muito evoluída. Porque às vezes ele fala assim, olha, doutora, o meu dente ficou mole do nada. Porque ele não tinha dor. E de repente ele começou a sentir o dente mole. Entendi. É porque essa doença já chegou num estágio mais avançado, onde eu perdi. Só que o que segura o dente na boca? É a quantidade de osso. Se eu perdi osso, o meu dente começa a... amolecer. Exatamente. Não tem resíduo. Então, voltando à chamada do programa, você falou assim, o tártaro é o grande vilão? Tudo isso aqui, o que gerou foi o tártaro. Falta Entendeu? de limpeza, falta de higiene, falta de visita ao dentista. Isso. Agora, uma coisa que é importante, assim, a doença periodontal, ela é uma doença que ela não tem cura, gente. Ela tem controle, tá bom? É como a diabetes. Então, eu posso conviver com isso numa boa, ou isso vai ser muito... Ou se eu não souber cuidar, aí isso vai passar a ser agressivo, tá? A pessoa que tem a doença periodontal tem uma carga genética? Tem também. Não vou falar que não tem. Existe o fator genético. Então, o que eu vou herdar? Eu vou herdar, de repente, o tipo de bactéria que vive na minha boca, tá bom? Então, essas bactérias da doença periodontal são bactérias mais agressivas. Porém, ela só faz mal se ela encontrar ali um meio para ela crescer. Tá. Agora, doutora, nesse quadro aqui, a pergunta vem a seguinte. Ok, aqui tem acúmulo de tato, tem bactéria aqui, etc., E, por exemplo, está também essas bactérias expostas na língua, elas estão circulando na saliva. O fato de beijar uma outra pessoa vai passar essa bactéria para outra pessoa e também essa outra pessoa vai ganhar como herança um pouquinho desses... Então, a bactéria, ela vai passar num beijo sim. Tá. Porém, essa bactéria só vai sobreviver na outra boca se ela encontrar um meio propício. Tá. Entendeu? Então, se ela chegou lá na outra boca, não tem comidinha para ela, ela morre e vai embora. A outra está
fez a lição de casa. Isso. Aí não vai ter nenhum problema. Agora, se ela chegou lá, opa, aqui tem um ambiente quentinho, gostosinho, tem comidinha pra mim, ela vai ficando e vai crescendo. Entendi. Aí passa a fazer mal para outra pessoa também. Okay. Isso aqui gera cárie? Normalmente, é estranho isso, mas normalmente as pessoas que têm uma doença periodontal muito avançada, aquelas pessoas que têm muito tártaro, geralmente são pessoas que não têm muita cárie. Porque cobriu. Não é nem que cobriu, porque são bactérias diferentes. As bactérias que formam a doença periodontal são diferentes das bactérias formadoras de cárie. Então, elas competem o meio. Então, quando eu tenho um crescimento muito grande de um tipo de bactéria, a outra não cresce. As duas são ruins, né? As duas são ruins. Agora, uma pergunta muito comum no consultório é: mas o que é melhor? Eu ter a doença da cárie ou ter a doença periodontal? Nenhum dos dois. O ideal é não ter nenhum dos dois, mas eu diria que assim, a cárie a gente consegue muitas vezes detectar mais rápido. Porque a cárie, quando ela começa a comer o dente, você vai sentir pelo menos um pequeno incômodo, sabe? Vai comer um chocolate, deu um choquinho, ai, tá incomodando. Isso faz você sair da sua zona de conforto e buscar uma ajuda, exatamente, naquele momento. Antes, não precisa cariar todos os dentes para você ir buscar uma ajuda. Se incomodar você já busca uma ajuda. Aí, doutora, a gente já falou daqui um pouquinho dos tratamentos, é só o profissional que vai poder remover isso daqui. É muito difícil conseguir fazer isso sozinho, em casa. Né? Difícil. Porque aqui, pra gente fazer essa limpeza mais profunda, que eu falo, que a gente tem que fazer uma raspagem, né? Nessa região, normalmente a gente tem que anestesiar. Entendi. Porque é uma região muito enervada. Ok. Temos mais uma foto aí para ilustrar? Aqui, doutora, o que ilustra isso aqui? Então, vamos lá. Aqui é pra gente falar um pouco da sensibilidade. Porque é muito comum as pessoas que têm a doença periodontal apresentarem sensibilidade. Por quê? Porque se acumulou aquele monte de sujeira, aí a gengiva inflamou, aí o osso começou a descer. Se o osso começa a descer, quem começou a ficar exposto? Lembra que a gente mostrou ali no macromodelo? A raiz. A raiz não tem o esmalte, então a gente vai ter sensibilidade. Então, para a gente entender um pouquinho como é a estrutura do dente. Então, imagina que isso aqui é um dente cortado ao meio e a gente está vendo como ele é lá dentro. Então, eu tenho o nervo do dente e dentro do dente é um monte de canudinho, tá bom? Ok. Esses canudinhos estão lá, são os túbulos dentinários. E eu tenho o nervo em contato com esses túbulos. Aí, se eu tenho o esmalte, esse esmalte está fechando esses túbulos. Protegendo, portanto. Protegendo. Um escudo. Isso. Agora, se eu tenho uma retração ou se eu tenho uma quebrinha do dente, assim, dessa parte, digamos, o que vai acontecer? Esses poros, eles ficam abertos na boca. Aí você tomou uma água gelada. Deu aquela dorzinha. Por quê? Porque aqui dentro desses canudinhos eu tenho líquidos, tá? Então, se você tem um estímulo com uma temperatura muito fria ou muito quente, isso vai gerar uma diferença de pressão e que vai fazer com que esse líquido se movimente. Quando esse líquido se movimenta e toca no nervo, vai dar uma pontada. Então, por isso que você sente aquele choque. Aqui, então, tem a pressão, tem ar, frio e calor, tudo isso vai gerar esse movimento dos líquidos e é esse líquido que dá a pontada lá no dente. Se isso aqui fica exposto, doutora, assim, o fato de estar aberto, em contato com o nervo aqui, e é um ser vivo e vai comunicar com a corrente sanguínea, pode entrar bactérias aqui e circular e ir lá para o coração também, para o corpo inteiro, doutora? Sim, não tanto pelos túbulos dentinários. Isso a gente vai acontecer mais na corrente sanguínea que está na gengiva. Entendi. Tá? Então, aí existe a doença que a gente chama de endocardite. Uau, né? Então, quando essas bactérias da doença periodontal caem na circulação sanguínea, e se ela se alojar no seu coração, aí você tem esse episódio da endocardite. Entendeu? Que é como se fosse um infarto. Então, para definir, doutora, tártaro é? Tártaro é uma pedrinha de sujeira que fica colada no dente. Que a gente vai acumulando, ou seja, se a gente faz a higienização diariamente, corretamente, aí a gente não corre o risco de acumular o tártaro, doutora. Eu diria que diminui a possibilidade de. Claro que se eu consigo fazer 100% essa limpeza, a gente não vai ter tártaro. Mas a boca é um ambiente que, assim, é pequeno. Né? Tem lugares que realmente o acesso é mais difícil. Então, por isso que a gente tem que complementar fazendo essa limpeza no consultório de tempo em tempo. Né? A gente fez uma refeição, o café da manhã, o almoço, as jantas principais. Quando eu tenho que escovar os dentes imediatamente após a refeição ou eu tenho que esperar, doutora? Como é que é? Olha, a gente esperar um pouquinho não faz mal nenhum. Porque às vezes você vai, por exemplo, uma alimentação muito ácida. Né? Tá. Vamos supor, eu acordei, tomei um copo de água com limão, tá super na moda, tá. Né? Tomar água com limão faz bem para a saúde e tal. E aqui a sua boca ficou muito ácida,
Aí você pega na sequência e pega a escova e tchá. O que acontece? Quando o meio bucal está muito ácido, os poros dos dentes ficam mais abertos. Então, ele fica mais susceptível ao desgaste, à sensibilidade, tá? Então, o ideal é eu neutralizar essa boca antes de fazer a escovação. Outro exemplo. Como? Esperar um pouquinho bochecho. mais. Tá. Um bochecho com água ou esperar um pouquinho mais, porque aí a própria saliva neutraliza esse ambiente, tá? Agora, por exemplo, um paciente que ele tem refluxo. Tem gente que acorda e já vai escovar o dente. Então, a minha boca, ela tá ácida. Então, o ideal é eu fazer um bochecho com água. Existem produtos já hoje específicos, neutralizadores, tá? Em que a gente vai fazer um bochecho antes de fazer a escovação. Ok? Aí é legal. Mas pelo menos um bochechinho com água já ajuda. Perguntas estão chegando, doutora. A gente encaminha aqui para a doutora Daniela cada pergunta que a gente agradece a participação, viu? A Brenda Jordão, de Suzano, São Paulo. Bom dia, Brenda. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Brenda. O tártaro pode separar os dentes? Pergunta ela, doutora. Vamos lá, Brenda. De certo modo, sim. Né? Agora, eu não sei se eu entendi direito a pergunta dela. Às vezes, começa a acumular muito tártaro entre dois dentes. Vai distanciando. Não é nem que ele afasta o dente, mas lembra que eu falei, a gengiva inflama, o osso desce. Na hora que a gente tira essa sujeira, se o osso está mais baixo, e essa gengiva, na hora que ela cicatriza, o que ela faz? Ela desce. Então, às vezes, começa a ficar um buraquinho entre os dentes. O paciente enxerga isso. Então, você foi o tártaro que fez isso. Então, o tártaro, sim. O tártaro inflamou a gengiva, que por sua vez inflamou o osso, que deu a retração, e aí, então, ficou um espacinho lá. Um efeito dominó. Aí, isso. Né? Outra coisa, perdi muito osso, o dente pode ficar mole e tombar? Aí sim, e aí ele vai afastar, então aí pode. Então, visite dessa maneira... regularmente o seu dentista. William Caltabiano, olha, parente do nosso Matheus aqui, o William Caltabiano, se for parente, aí Matheus, mais um aí, o nosso parente seu aí. Ele que é de Botucatu, obrigado William, Deus te abençoe, bom dia para você representando Botucatu. A quantidade excessiva de tártaros nos dentes, somente na parte inferior, tem a ver com refluxo, doutora? Vamos lá. William. William, se você tem um refluxo, concorda comigo que ele não vai atingir só a arcada inferior, né? Vai atingir a arcada superior e a arcada inferior. Aí volta ao que a gente conversou. Por que eu tenho mais tártaro aqui embaixo? Porque eu tenho a glândula salivar ali embaixo da língua. É uma região que muitas vezes você não consegue higienizar direito. Então, os sais minerais da saliva com a placa bacteriana, juntou tudo, forma mais tártaro. Tá bom? É mais por isso. Vale a pena perguntar, William. Obrigado, viu? Mais uma pergunta. Mariana Medeiros, ela que é de Taubaté, bem pertinho de nós. Bom dia, Mariana, que Deus te abençoe, representando Taubaté aqui no Saúde e Fé. Existem alimentos que previnem o tártaro, doutora? Mariana, eu diria que existem alimentos que ajudam na limpeza dos dentes. Então, quando eu tenho alimentos mais fibrosos, tipo maçã, cenoura, que quando você vai mastigar, ela tem, né, essa fibra, ela acaba raspando ali no dente, ela acaba... Aí, né? Isso, ela acaba ajudando a limpar, ajudando, tá? Não substitui a escovação e nem o fio dental, mas ajuda. Diferente de um alimento mais oleoso, que é mais pegajoso ali no dente. O tratamento do tártaro, o dentista vai fazer o quê? Ele vai ter que raspar, doutora. O procedimento é raspagem. Isso. Existe um equipamento que a gente chama de ultrassom, tá? O ultrassom é uma maquininha que ela vai vibrando e jogando água. Então, essa vibração em contato com essa pedra faz com que essa pedra se quebre e descole do dente. Então, muito mais rápido e confortável do que quando tem que ficar lá com a cureta raspando. Porém, ainda a gente usa a cureta. Por quê? Porque tem regiões da boca que eu não posso entrar com ultrassom. Entendeu? Porque aí eu posso prejudicar. Então, quando eu tenho bolsas periodontais muito fundas, eu tenho que entrar com a cureta lá. Tá bom? O fato de quando está raspando ali, tirando e com a maquininha, com a cureta, etc., aí sai as minúsculas pedrinhas do tártaro. Ou seja, vai que de repente fica lá na língua, a pessoa engole. Eu estou levando bactéria para o estômago ou não? Mas isso vai ser... O próprio estômago já manda embora depois também. Já elimina. A Mônica Conceição de São Paulo, capital. Bom dia, Mônica. Que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé. Mônica, quando o dente do siso está com tártaro, ele pode ser removido, doutora? Ou limpo aí? Sempre o ideal antes de você fazer uma cirurgia é descontaminar a boca. Então, eu particularmente gosto sempre de fazer uma limpeza antes de fazer qualquer procedimento na boca. Então, se eu vou fazer uma restauração e eu tenho um dente, a boca cheia de tártaro, eu gosto de deixar esse dente limpo, porque eu vou ter um lugar melhor, mais limpo, para eu poder fazer uma restauração melhor. Agora, vou fazer uma cirurgia.
vai ficar um buraco ali, certo? Então, as bactérias ali daquele tártaro podem cair mais facilmente na corrente sanguínea? Sim. Então, eu prefiro fazer uma limpeza prévia e depois eu faço a cirurgia com mais segurança.